No terceiro templo de Israel, em algum lugar em Jerusalém, guardado em local secreto, existe um altar de pedra montado, testado e pronto. Ele foi construído para ser erguido em questão de horas, no único lugar da terra onde a lei judaica permite que ele exista. Você está prestes a ver o projeto mais avançado e menos noticiado do mundo. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente já ouviu falar do terceiro templo de Israel, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que isso não é mais uma discussão teológica ou uma teoria profética para o futuro distante. É um projeto de engenharia, logística e treinamento em estágio avançado, com objetos prontos, arquitetura finalizada, sacerdotes treinados e respaldo de membros do próprio governo de Israel. Nesse vídeo eu vou te mostrar as fontes primárias, os objetos reais, as declarações oficiais e o que ainda falta para isso acontecer. Fica até o final, porque a última parte é a que mais poucas pessoas conhecem. E se esse conteúdo te acrescentar, já deixa o like agora. Isso ajuda esse canal a continuar trazendo pesquisas sérias sobre temas que importam de verdade. A visão de Ezequiel foi recebida no 25º ano do exílio babilônico, aproximadamente 573 a.C. O profeta é transportado a uma alta montanha em Israel, onde um mensageiro de aparência semelhante ao bronze lhe revela um santuário com medidas extremamente detalhadas que se estendem por 9 capítulos. O estudioso Rabbi Yehuda Shurpin Shabbat.org e Maimônides no Mishneh Torah Ilhot Beit HaBechirá estabelecem com clareza que as dimensões descritas por Ezequiel não correspondem ao segundo templo, razão pela qual a tradição rabínica as reserva ao templo messiânico futuro. O Mishnah Midot 2:5 contrasta explicitamente a visão de Ezequiel com a estrutura do segundo templo, confirmando que se trata de uma revelação distinta, ainda por ser cumprida. Shabbat.org, em Isaías 2:2-3. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações afluirão para ele. Esta passagem é citada em murais contemporâneos de Jerusalém, junto à palavra hebraica Bekarov, em breve, evidenciando a expectativa ativa da comunidade religiosa. Murais em Jerusalém mostram uma imagem do templo com a palavra em breve, em hebraico, ao lado de versículos do fim do livro de Isaías sobre a restauração de Israel. Mon for Israel. Moisés Maimônides Ramban SNU 35 Noses e 4, no Mishneh Torah Ilhot Melachim 11:1-4, afirma que o rei Mashiach reconstruirá o templo e reunirá os dispersos de Israel. No Mishneh Torah, Maimônides declara: no tempo futuro, o rei Mashiach surgirá e renovará a dinastia davídica, restaurando-a à sua soberania inicial. Ele reconstruirá o Beit HaMikdash e reunirá o remanescente disperso de Israel. O Instituto do Templo interpreta esta posição de Maimônides como significando que os judeus devem agir ativamente para construir o templo, embora esta interpretação seja contestada por outros estudiosos do Ramban, que entendem que a construção requer a guia direta do Messias. Meinas, de acordo com o rabino do século XVII Yom Tov Lipman Heller, em seu comentário ao tratado Yoma, o Ramban não afirmou que os judeus podem construir o templo futuro sem a orientação do Messias. Flávio Josefo 37-100 d.C., nas obras Antiguidades Judaicas e Guerra dos Judeus, Josefo fornece as descrições mais detalhadas que se tem do segundo templo de Herodes, suas proporções, materiais, pátios e funcionamento. Seus relatos são utilizados hoje por arquitetos e estudiosos para reconstituir a topografia do monte do templo, servindo como referência técnica para os projetos atuais. O Tratado Midot, Medidas, cataloga meticulosamente as dimensões, portões e pátios do templo. É o principal documento técnico de referência para quaisquer projetos de reconstrução. O currículo do Instituto do Templo inclui cursos sobre o papel e a aplicação da tecnologia moderna no Terceiro Templo, a matemática do Santo Templo, o serviço do Templo, teoria e prática, administração do Santo Templo, os sagrados vasos do Templo, aspectos de engenharia e design, e a topografia do monte do Templo e a estrutura do Templo de Ezequiel.
Israel, página 365 News de Moisés Maimônides, diagramas manuscritos além do código legal. Os diagramas feitos à mão por Maimônides, estudados em manuscritos preservados em Oxford, oferecem uma visão única sobre a disposição interna do santuário, complementando os textos do Mishnah Midot e as visões de Ezequiel. O Instituto do Templo, Machon HaMikdash. Venalda em 1987 na Cidade Velha de Jerusalém pelo Rabbi Israel Ariel, o Instituto do Templo Machon HaMikdash é a principal organização operacional de preparação. Seu diretor-geral atual é Dov Schwartz. O bilionário nova-iorquino Henry Suica apoiou o Instituto. O governo israelense também forneceu financiamento. O diretor do Instituto, Chaim Richman, declarou: o Instituto do Templo está ativamente engajado na pesquisa e preparação para a retomada do serviço no Santo Templo, chegando ao ponto de preparar projetos arquitetônicos operacionais para a construção do templo segundo os padrões mais modernos. Mais objetos sagrados. Inventário verificado. Esta é a parte mais concreta e verificável das preparações. O Instituto do Templo fabricou muitos dos mais de 90 itens rituais a serem usados no templo. Wikipédia 1. Menorá de ouro. A menorá, atualmente em exibição com vista para o complexo do Muro das Lamentações, é coberta com 95 libras de ouro puro e tem valor estimado de 2 milhões de dólares. Israel My Glory. 2. Peitoral do sumo sacerdote, Oshen e éfode. O Oshen peitoral e o éfode do sumo sacerdote foram concluídos. A tzitz, coroa dourada do sumo sacerdote, foi concluída em 2007. Wikipedia 3. Vestes sacerdotais. O Instituto já criou mais de 60 vasos sagrados do templo que serão necessários para o culto no templo reconstruído. O peitoral do sumo sacerdote, contendo as 12 pedras preciosas das tribos de Israel e os instrumentos musicais do coro levítico, também estão prontos. Além disso, o Instituto preparou as vestes sacerdotais. Messianic Bible. 4. Altar de sacrifício, modular e transportável. Este altar é único porque foi projetado para ser desmontado e rapidamente remontado em seu local permanente adequado, pois o povo de Israel é obrigado a construir um altar exclusivamente no local do altar original no Monte Moriá, o monte do templo. Quando chegar o momento certo, será remontado no monte, permitindo que o serviço sacrificial seja retomado sem demora. Signs and Prophecies. 5. Instrumentos musicais levíticos e trombetas de prata. Trombetas de prata para uso no monte do templo também foram fabricadas. O coro levítico reconstituído já realiza apresentações em feriados especiais. Wikipedia 6. Projeto arquitetônico em escala. O modelo exato do terceiro templo já está preparado, criado em uma escala de 1:50. O edifício quadrado, com 150 metros de comprimento e 150 metros de largura, pode ser visto em Jerusalém. O terceiro templo. 7. Corante carmesim bíblico. Tolaat Shani. O professor Zohar Amar da Universidade Bar-Ilan descobriu que os ovos do Tolaat Shani, verme carmesim, encontrado no Israel moderno, produzem o corante carmesim bíblico. Este corante era usado nas vestes do sumo sacerdote, no parochete, o imenso véu que separava o Santo dos Santos do santo lugar no templo, e era um ingrediente na mistura combinada com as cinzas da novilha vermelha. A novilha vermelha para a Adumá. Números 19. Este é o ponto de maior complexidade religiosa e o maior obstáculo legal para a retomada dos serviços rituais. Sem as cinzas de uma novilha perfeitamente vermelha, os sacerdotes não podem ser purificados para o serviço no templo. O Instituto do Templo identificou anteriormente 2 candidatos, um em 1997 e outro em 2002, ambos posteriormente desqualificados. As 5 novilhas de 2022, 5 novilhas vermelhas foram transportadas do Texas para Israel em setembro de 2022,
marcando os primeiros animais qualificados em mais de 2000 anos, de acordo com o Jerusalem Post 2024 e o Instituto do Templo 2024. Open Christian. O exercício de julho de 2025 e sua desqualificação em julho de 2025 foi realizado um exercício de simulação nos montes da Samaria. O próprio Instituto do Templo e o Sanhedrin emitiram declarações oficiais esclarecendo o status do evento. O Instituto do Templo declarou: fica claro que o exercício foi apenas uma simulação, parte de uma série de exercícios que foram e, com a ajuda de Deus, continuarão a ser realizados antes de estarmos devidamente preparados para cumprir a mitzvah segundo os requisitos da Tora. O ato não foi kosher por razões adicionais, incluindo: foi escolhida para o exercício uma novilha cuja cor geral era vermelha, mas era, no entanto, a mais inválida e não kosher das novilhas em nossa posse. O Instituto do Templo, o Sanhedrin, em decisão de 1019 de Sheshvan de 5786, 10 de novembro de 2025, declarou que apoia integralmente o comunicado do Instituto do Templo sobre o assunto. Israel, a situação atual em 2026 é que o processo de produção das cinzas kosher continua como projeto de longo prazo, com o Instituto trabalhando na identificação de um animal plenamente qualificado e no aperfeiçoamento dos procedimentos rituais necessários. O treinamento sacerdotal, Kohanim e Levitas. O Instituto do Templo anunciou a abertura de uma escola para treinar sacerdotes levíticos para o eventual serviço em um novo templo. O Instituto executou vários programas piloto nos últimos anos e agora está embarcando em uma missão de ensinar a Kohanim todas as habilidades práticas necessárias para servir no terceiro santo templo. Menos critérios de seleção dos Kohanim. O Instituto estabeleceu um registro de Kohanim, uma lista de homens com herança patriarcal clara da classe sacerdotal. Os Kohanim devem atender a certos critérios, além de ter herança sacerdotal, devem ter nascido e crescido em Israel e observado as leis de pureza inerentes aos sacerdotes. Isso exclui qualquer pessoa que tenha tido proximidade com os mortos, portanto, sacerdotes que nasceram em hospitais, visitaram hospitais ou entraram em cemitérios não são elegíveis. O currículo e as simulações. O Sanhedrin e o movimento do templo também realizam reconstituições das cerimônias do templo para o treinamento dos membros da classe sacerdotal conhecidos como Kohanim. Este treinamento envolve instrução especial sobre os deveres dos sacerdotes, o uso de vasos rituais criados para o uso no terceiro templo e a prática em um altar de holocausto recém-construído. O programa de treinamento, lançado em 2014, abrange estudos teóricos da lei do templo e workshops práticos. Os candidatos aprendem habilidades essenciais, incluindo procedimentos de oferenda sacrificial, métodos de purificação ritual e execução cerimonial precisa. Em 2024 e 2025 foram realizadas simulações de rituais, incluindo ensaios da oferta pascal e uso dos instrumentos musicais levíticos. Mais de 500 jovens da tribo de Levi foram treinados para o serviço do templo. Eles conhecem os procedimentos sacrificiais, compreendem os rituais e praticam regularmente em réplicas de estruturas do templo. O contexto político-governamental em Israel. O governo oficial de Israel mantém posição diplomática ambígua, nega publicamente qualquer mudança no status quo do Monte do Templo, enquanto ministros de coalizão expressam abertamente apoio à construção. Em um evento marcando o aniversário da morte do Rabino Kook, o ministro das Finanças Bezalel Smotrich declarou aos milhares de participantes: expandirei as fronteiras de Israel, trarei a redenção completa e reconstruirei o templo aqui. Há de fato uma mudança de facto na política em torno do Monte do Templo. Ministros como Itamar Ben-Gvir e outros estão cada vez mais visitando o monte, rezando e até se prostrando em desafio às regulamentações estabelecidas. O Ministério do Patrimônio, sob a direção do partido de Ben-Gvir,
financiará tours educativos judeus no local pela primeira vez. O primeiro-ministro Netanyahu, por sua vez, reiterou repetidamente que não há mudança no status quo oficial do Monte do Templo, posição que serve para conter pressões diplomáticas internacionais enquanto a coalização avança pragmaticamente. O que está concluído e verificado pelo Instituto do Templo: 1. Mais de 90 utensílios sagrados fabricados segundo a Halakha. 2. Menorá de ouro maciço, 95 libras US$ 2 milhões, em exposição pública. 3. Vestes completas do sumo sacerdote, incluindo Oshen, éfode e tite. 4. Altar de sacrifício modular, desmontável e transportável. 5. Corante carmesim bíblico redescoberto e reproduzido. 6. Projeto arquitetônico em escala 1:50 finalizado. 7. Escola de treinamento sacerdotal, Nezera Kodesh, operando com centenas de alunos. 8. Coro levítico reconstituído e em atividade. O que está em processo: 1. Produção das cinzas kosher da novilha vermelha. Exercícios realizados em 2025. Processo ainda incompleto segundo o próprio Instituto. 2. Regularização do acesso judaico irrestrito ao Monte do Templo. 3. Janela geopolítica para o início da construção física. A posição interna do judaísmo ortodoxo. É importante registrar que há divisão interna significativa dentro do judaísmo ortodoxo. Embora o judaísmo ortodoxo em geral concorde que o templo em Jerusalém será e deve ser reconstruído, há um desacordo substancial sobre se isso deve ocorrer por mãos humanas em vez da vontade divina. Grupos como o Todos Aharon treinam sacerdotes, mas mantêm posição antisionista quanto ao timing da reconstrução. Ezequiel escreveu sobre um templo. Maimônides disse que construí-lo é uma obrigação. O Instituto do Templo passou 38 anos se preparando. E você acabou de assistir à pesquisa mais completa que existe em português sobre esse tema. Não é por acaso que esse vídeo chegou até você. Compartilha com quem você acha que precisa refletir sobre esses tempos. Se inscreve, ativa o sino e me conta nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Eu leio todos os comentários e a conversa mais importante começa agora.